This call is now being recorded. Bom, então a gente... eu fico aberto aqui também, se vocês quiserem dizer depois alguma coisa no final, só dizer. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, então a gente vai discutir, né, um pouco sobre pigmentos biológicos, e ao final a gente discute um pouquinho sobre a escala de pH, né, uma medida de íons de hidrogênio, se a gente pode ser mais preciso nesse momento, mas a gente começa comentando sobre a classe de pigmentos biológicos. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra, isso é bastante interessante, né? Algumas regiões do planeta a gente tem um outono muito mais marcante do que, né, do que no Brasil, né? Nossa posição em relação aí as estações do ano, elas não são tão bem definidas, não são tão bem marcadas como são em outros países, né? Então, essa aqui é uma imagem que mostra como a cor das folhas pode variar em relação a essas estações do ano. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de viver um outono num país que o outono é muito bem marcado. Eu me lembro de achar muito bonito as plantas, as árvores, de uma forma geral, no outono. Em geral, eu gosto muito da primavera, eu acho que todo mundo gosta muito da primavera, né? Uma estação do ano bastante florida, mas eu me encantei muito com o outono, né? Quando eu vivenciei esse outono, de fato, com as cores né? De fato, as árvores ficam completamente vermelhas ou amareladas, né? Esses tons mais voltados para essas cores. Aqui eu trouxe uma frase do Albert Camus, que é um filósofo, né, um pensador, e ele coloca assim, olha, o outono é a segunda primavera, onde cada folha se torna uma flor, né? Então, para demonstrar aí essa variação de cores, né, que está envolvida aí com essa mudança sazonal. Isso se deve, então, à presença de pigmentos biológicos nessas folhas, né, nas plantas, de uma forma geral, mesmo nas flores também há modificação dessas cores, mas nas folhas aí são mais evidentes. E aqui o que a gente observa é uma folha bastante rica em clorofilas, né, nesses pigmentos que são de tons verdes, para pigmentos em tons avermelhados, que são, né, essa clorofila vai se degradando, vai se acumulando carotenoides. Então, os carotenoides, esses pigmentos, têm uma coloração mais avermelhada. Isso faz com que haja uma diferença de cor visível aí para os nossos olhos. Bom, esse tópico de pigmentos biológicos, na verdade, ele se encontra um pouquinho mais espalhado. Então, de fato, também existe ali no nosso livro guia, o Princípios de Bioquímica de Leninger, a descrição desses pigmentos biológicos, principalmente em relação às suas estruturas. Então, aí realmente tem que procurar com um pouco mais de calma dentro do livro. E eu vou comentar, então, na outra parte da aula sobre o pH, né, sobre essa escala de medida de íons de hidrogênio, para a gente poder, em teoria, finalizar aí os nossos principais assuntos dessa disciplina. Bom, pigmentos biológicos, aqui eu trago uma definição, né? Um pigmento é uma molécula que absorve luz, né? Essa luz pode ser uma luz visível, né? Nesse sentido, a gente está colocando como parâmetro a nossa própria capacidade sensitiva, né? Os nossos olhos, como detecção desse comprimento de onda que a gente define como visível. Os nossos olhos, em geral, eles têm quer dizer, uma luz é um comprimento de onda, né? Então, obviamente, eu não tenho também as propriedades físicas exatas para descrever o que é uma luz, mas é um comprimento de onda, né? Então, a gente enxerga dentro de um intervalo desse comprimento de onda. Ele tem um certo tamanho, né? Isso vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Esse é o intervalo principal que os nossos olhos são capazes de detectar, né? O nosso sistema, nosso sistema visível de detecção de luz, ele está ali detectando exatamente essa faixa, ou esse intervalo de comprimentos de onda, né, que a gente chama aí de luz visíveis. A gente tem, então, também alguns pigmentos fotossensíveis nas nossas células da visão, né? Então, são esses pigmentos que são capazes
de funcionar ali como antenas, né, para captar esses comprimentos de onda, então é por isso que a gente é capaz de enxergar. E então a gente tem aí a importância desses pigmentos ou dessas moléculas, né, nos nossos próprios órgãos sensoriais. A gente sabe que também esses pigmentos são muito importantes quando a gente fala de plantas no processo de fotossíntese. Então, as plantas são capazes de fazer fotossíntese porque elas também têm esses pigmentos que funcionam como antenas para absorção da luz solar, né, e eles aí permitem aí uma coloração natural de várias estruturas, né, enfim, das flores, como a gente comentou, das folhas, no primeiro slide, como a gente comentou. Aqui nessa figura a gente tem uma imagem dos espectros, né, desses comprimentos de onda de várias definições. A gente tem tamanhos de comprimento de onda, então essas ondas, elas realmente apresentam um tamanho, uma frequência diferente, e o que a gente enxerga, na verdade, o que a gente chama de luz visível, dentro desse espectro, chamado de espectro visível da luz, como eu comentei, que vai em torno de 400 nanômetros até 700 nanômetros, né? Então, aqui estão as cores que a gente consegue detectar, né? Abaixo disso, a gente entra num comprimento de onda que a gente chama de ultravioleta, né? Abaixo disso, raio-x, e aí raios gama. E no outro, né, na outra extremidade, né, acima do vermelho, a gente tem o infravermelho, então também é um outro comprimento de onda que existe, e as ondas de rádio, né, então a gente não necessariamente detecta esses comprimentos de onda com os nossos olhos, mas eles estão aí atravessando a gente, né, enfim, existem aí, a gente inclusive consegue dominar e utilizar isso dentro de tecnologia, as ondas de rádio, né, que a gente utiliza para comunicação, enfim, para transmissão de mensagens, e veja que isso também depende, inclusive, das características, né, do próprio organismo, né? Então, as abelhas, por exemplo, os insetos, eles têm um intervalo de detecção desses comprimentos de onda diferentes. Insetos, em geral, né, alguns outros organismos também conseguem enxergar, por exemplo, abaixo de 400 nanômetros, né? Então, eles detectam aí, já dentro da luz ultravioleta, né? Então, e do contrário, eles acabam, né, não tendo uma detecção tão precisa aí do vermelho, né, desse comprimento de onda um pouquinho maior, do infravermelho próximo aqui, então, elas não detectam né, sensorialmente esse tipo de comprimento de onda. E aqui tem uma imagem de uma flor, então essa aqui é uma flor no visível, né, como a gente enxergaria, e aqui é a forma como possivelmente uma abelha enxerga uma flor, né, então ela usa, na verdade, veja que essa flor também reflete aí cores dentro desse comprimento de onda chamado ultravioleta. Então, só para a gente ter uma ideia do que são esses pigmentos, de como eles estão participando aí da constituição dos seres vivos. Existe um grande número de pigmentos biológicos, né, as estruturas químicas são bastante diversas e bastante ricas, a gente tem um número bastante grande, eu vou comentar de algumas, que são as principais. Né, na verdade aqui eu vou só elencar algumas. Existem os carotenoides, os flavonoides, betalainas, taninos, pigmentos quinoidais, riboflavina, heterocíclicos com estrutura tetrapirrólicas. Na verdade, essa é uma estrutura química que faz aí essa interação com a luz. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o que são esses heterocíclicos com estrutura tetrapirrólicas. A própria clorofila cai nessa definição de heterocíclicos tetrapirrólicos, né? Então, primeiro porque o próprio nome já vai descrevendo um pouquinho do que é. São né, estruturas químicas cíclicas, né, elas têm constituintes, né, elementos químicos diferentes, nitrogênio, pode ter um metal no seu interior, em geral existe um metal no interior dessas estruturas tetrapirrólicas, são constituintes de carbono, hidrogênio, né, e elas são constituídas de uma estrutura chamada pirrólica, que é essa estrutura aqui que a gente vê. Então, são 4 dessas estruturas,
né, então formam literalmente um quadradinho, né, tetrapirrólicas, um quadradinho, né, isso é, por exemplo, definidor das moléculas de clorofila, tanto clorofila A quanto clorofila B, mas fica aqui é dito que os pigmentos são bastante diversos em relação a essa estrutura química, né, então a gente vê aqui um beta-caroteno, então a gente observa que a estrutura química é bastante diferente da clorofila, mas, enfim, também tem uma relação nessa interação com a luz, né? Então, aqui existem outros dois exemplos, a betanidina e a pelargonidina, então são moléculas que têm aí características de interação com a luz. O que eu gostaria que vocês observassem é que, comumente, a gente detecta essa estrutura cíclica fechada no que a gente chama de pigmentos biológicos, né? Então, isso aqui tem uma certa importância no papel de interação com a luz. Enfim, essa interação com a luz, ela é muito determinada biologicamente ou bioquimicamente falando, com a presença de ligações simples e duplas alternadas. Esses compostos, eles podem ser excitados por radiação eletromagnética, né? Então, aquele espectro que eu mostrei para vocês, aquilo é um espectro de radiação eletromagnética, né? Obviamente, quando a gente está falando de pigmentos, a gente está sempre delimitando aí a luz visível, mas a gente pode expandir um pouco mais sobre esses pigmentos, se a gente, né, focar aí dentro da discussão do que eles são. E essa interação da luz com uma molécula química, ela tem bastante a ver com o movimento dos elétrons nessas estruturas químicas aqui que lembram os anéis de benzeno, né? Então, uma estrutura química que tem ali. Vejam que ela tem uma simples e uma dupla ligação, uma simples e uma dupla ligação, uma simples e uma dupla ligação. De forma que, na verdade, isso aqui não é uma estrutura química estática, né? Na verdade, os elétrons, eles estão se movimentando aqui dentro dessa estrutura. Isso é chamado dentro né, dos físicos e dos físico-químicos, eles definem melhor essas características, mas esse movimento eletrônico que existe é chamado de ressonância, né? E, portanto, é essa característica dessa estrutura química que permite aí uma interação com a luz. E aí, obviamente, essa interação acontece em comprimentos de onda diferentes, né? Então, como a gente pode entender, essas estruturas, elas são diferentes, e aí essas ligações simples e duplas, elas vão ser diferentes nessa estrutura química também, e isso aí acaba gerando aí uma capacidade de absorver a luz diferente, né, dependendo dos grupos químicos que a gente está comentando. Então, aqui eu vou, obviamente, elencar só os principais pigmentos biológicos, né? Então, eu vou falar aqui dos carotenoides. A gente sabe que os carotenoides são bastante ricos aí, principalmente em frutos, verduras, de cor, desses tons mais voltados para o vermelho, né, alaranjado, vermelho. Então, em geral, esses frutos e verduras, eles são bastante ricos aí nesses pigmentos chamados carotenoides, né? Então, aqui tem dois exemplos, o licopeno, a luteína. Então, os carotenoides, eles estão localizados junto à clorofila, né, também encontrados junto aí nesses tecidos fotossintéticos. Então, lá nas folhas, quando eu mostrei para vocês, é uma folha bastante verdinha, tá? Tem bastante clorofila, e é tanta clorofila que ela mascara os carotenoides, mas no outono, quando essa clorofila vai diminuindo em quantidade, os carotenoides vão aparecendo, por isso que elas ficam com esses tons mais vermelho, alaranjado, ou mesmo amarelo, né? Então, essas são características dos carotenoides. Existem dois grupos principais de carotenoides, que são chamados de carotenos e as xantofilas. Os carotenos são bastante ricos em hidrocarbonetos, e as xantofilas têm também um grupo de hidroxila, né? Então, aqui, se a gente fosse definir nesses dois nomes, licopeno é um caroteno e a luteína é uma xantofila, né? Então, a gente observa que é bastante rico né, em hidrocarbonetos, não é uma estrutura completamente de hidrocarbonetos, e a luteína tem os anéis, um anel parecido com um anel de benzeno aqui, né, um anel cíclico, com uma função hidroxila, né, nas suas extremidades. Mas essas duas estruturas, vejam que observem que a química delas é um pouco similar, e elas então caem aí dentro desse grupo de tons vermelho, alaranjado, né,
ou muitas vezes amarelado também. Então, esses são os carotenoides. Aqui, mais características desses compostos, eles são lipossolúveis, né, e poliinsaturados, então eles podem até, saturados, lembrem da presença dessas duplas ligações, eles podem ter até 13 ligações duplas, né, 13 duplas ligações na sua constituição, né, nessa molécula, pode ter, né, um número de 13 ligações duplas, né, isso que dá essa característica em relação à luz. Quanto maior o número de duplas ligações conjugadas, mais vermelho é a tonalidade, né, então que o tomate, enfim, tem o licopeno, que é inclusive um pigmento muito importante para a nossa saúde, já tem alguns informes relacionados à saúde da próstata, né, inclusive, né, a próstata, enfim, no caso dos homens, é bastante, tem uma saúde, as células se tornam mais saudáveis na presença de licopeno, né, um antioxidante muito importante. Então, ele tem 13 duplas ligações, então veja que ele é bastante vermelho, né, então, bastante rico nos tomates, na melancia, goiaba, então essas estruturas, né, que contêm aí esse tom avermelhado são bastante ricas em licopeno. A laranja tem o beta-caroteno, né, então o beta-caroteno tem, né, de fato, o fruto, melhor dizendo, o fruto da laranjeira, né, a laranja, a cenoura também contém beta-caroteno. Alfa-caroteno é um pouco mais amarelado, né, então observem que isso tem uma relação com a presença dessas duplas ligações na estrutura química dessas moléculas. Aqui eu falo um pouco das xantofilas, né, que são esses carotenoides com grupos hidroxila na sua extremidade. Então, aqui a gente tem, como exemplo, a luteína, a crocetina, a astaxantina. Então, vejam que são também a estrutura química, se vocês observarem, tem aí uma certa semelhança. A presença desses grupos OH, aqui tem uma outra capsantina. Então, só para a gente ir identificando, né, dentro dessas xantofilas, que são esses carotenoides com grupo hidroxila, aí se destacam a luteína, zeaxantina, criptoxantina. Então, vejam que esse antina, no final, já vai descrevendo mais ou menos o que eles são, né, e são chamados aí de xantofilas. E aí, as várias fontes, né, as mais diversas fontes desses pigmentos, né, suco de laranja, milho, lagosta, pimenta, açafrão, urucum, tudo isso contém esses pigmentos aí de tom avermelhado, né, alaranjado. Aqui falando um pouquinho da função biológica dos carotenoides, né, a gente sabe que, né, toda avó aí, ou mãe diz, olha, tem que comer cenoura, porque cenoura é bom para a visão. De fato, os carotenoides, eles são precursores da vitamina A. Essa vitamina A é super importante para a visão, né? Então, esses carotenoides, eles são metabolizados nas nossas células, eles são utilizados aí para produzir a vitamina A e um pigmento fotossensível, né, através do metabolismo das nossas células, e esses pigmentos são extremamente importantes para a nossa visão, né, para os vertebrados de uma forma em geral. Então, o consumo desses pigmentos, né, através da dieta e dos seus frutos que contém, enfim, que contém esses pigmentos, são importantes para uma visão saudável também. E aqui, então, só para descrever uma característica biológica ou bioquímica dos carotenoides, eles são moléculas, na verdade, muito estáveis, né, mais estáveis do que a própria clorofila. Então, as clorofilas, elas são degradadas, né, durante o outono, como eu comentei, então, elas vão sendo degradadas e o caroteno fica lá residindo nas células dessas folhas. Os carotenoides, em geral, eles são bastante resistentes à variação de temperatura, né, então, o aquecimento também mantém uma certa temperatura, a presença de ácidos, a presença de bases, né, então, mesmo, enfim, a uma determinada temperatura de cozimento, embora isso afete essa estrutura química, né, então, quando o cozimento é muito prolongado, existe uma isomerização, né, então,
essas estruturas passam de uma posição chamada trans para uma posição chamada cis, e isso faz com que haja uma diminuição da intensidade da cor, né? Então, o cozimento, ele leva aí a diminuição né, dessa intensidade da cor. Em contraposição, eles são muito sensíveis à oxidação, né? Então, quando eles estão presentes aí ao oxigênio, eles acabam perdendo facilmente essa coloração, né? Então, são bastante sensíveis a peróxidos, a radicais livres, que atuem sobre as suas duplas ligações, isso, né, quebra essa molécula e aí se perde essa cor. Aqui eu vou comentar também, né, a gente, na verdade, detecta esses pigmentos, alguns organismos, principalmente as aves, ao consumirem muito esses pigmentos, eles acabam tendo também a sua coloração devido aí à presença do consumo na dieta, né? Então, algumas aves, elas consomem uma quantidade tão grande desses pigmentos que elas acabam tendo a sua coloração, na verdade, derivada da presença aí desses pigmentos que elas estão tendo na sua dieta, né? Então, aqui há 2 exemplos de pigmentos que são encontrados nas aves, a cantaxantina, né, que dá essa coloração mais vermelho, e a zeaxantina, que é um amarelo vivo, né? Então, vejam que com esse nome a gente já sabe que se trata de uma xantofila, né? Então são xantofilas adquiridas aí na dieta, e essas aves acabam tendo essa coloração mais avermelhada que a gente detecta, inclusive, nas penas desses pássaros. Então, lipídios, então, só para caracterizar que esses dois pigmentos, na verdade, são lipídios, então, lipídios podem ser também né, classificados como pigmentos biológicos, são lipídios com sistema de ligação duplas conjugadas, né, então vejam essa importância dessa ligação dupla, né, que fazem esse papel aí de, né, essa interação com a luz. A zeaxantina também tem isso, mas ela tem, lembre aqui, os grupos hidroxilas. Esses sistemas conjugados longos, nessas ligações duplas longas, eles absorvem luz na região visível do espectro, né? Então, essas moléculas são capazes de interagir com a luz. E isso é que dá essa cor que a gente detecta. Vou falar um pouquinho dos flavonoides. São compostos heterocíclicos com oxigênio. Então, ele tem um oxigênio aqui na sua estrutura química. Então, a gente observa essas moléculas, né? Novamente, essa estrutura de anel benzênico aqui, que lembra o anel benzênico. Existem vários tipos, né, de flavonoides, são antioxidantes muito importantes, né, também obtidos aí de diferentes tipos de frutos. Novamente, eles também têm uma coloração mais pro avermelhado, né, então, antocianidas, catequinas, flavonoides, flavononas, flavonas, isoflavonas, né, observem a presença dessa estrutura semelhante com o anel benzeno, né, essa estrutura cíclica fechada, com as duplas ligações alternadas, e observem que eles são aí presentes em vários tipos de frutos importantes, na uva, inclusive, enfim, são bastante importantes na nossa dieta também. Vou falar aqui das betalaínas, são derivados, observem que, nesse caso, quando a gente fala em betalaínas, a gente está falando de derivados de aminoácidos. Então, observem que esses pigmentos só podem ser bastante ricos na sua origem, então, a estrutura dessas betalaínas, elas lembram mais os aminoácidos, né, os aminoácidos aromáticos, L-fenilalanina e L-tirosina, né, então, aqui tem os exemplos dessas betalaínas. Então, isso dá essa coloração mais arroxeada. E observe que agora, né, a gente veio falando aqui que, principalmente, esses pigmentos, eles eram, né, lipídios, então eles não têm uma interação com a água, né, não se dá uma interação com a água tão fácil, né, enfim, isso é lipossolúvel, e aqui a gente está falando, inclusive, das betalaínas, a gente está falando de pigmentos que são solúveis, né, ontem eu cozinhei uma beterraba, eu estou tentando fazer uma técnica de hidroponia aqui numa plantinha. Então, vejam que é realmente bastante hidrossolúvel, né? Então, tem uma solução possivelmente bastante rica em betanina, né, que é o pigmento da beterraba. Eu cozinhei a beterraba e utilizei o resto da solução desse cozimento para colocar aqui na
na planta para ver se ela dá uma... Eu consigo matar cacto, gente. Eu sou um péssimo cultivador de plantas. Então, estou tentando aqui salvar uma plantinha com, né, com a presença desse derivado de um aminoácido. Então, observam que algumas características bioquímicas são diferentes aí, se a gente está falando de componentes biológicos diferentes, de pigmentos diferentes. E aqui eu entro no último exemplo da nossa aula sobre pigmentos. Eu vou falar um pouquinho sobre essas moléculas que são chamadas de heterocíclicos, com estrutura tetrapirrólicas. Então, observe que a gente consegue dividir essa estrutura em 4 partes, e cada uma dessas partes é chamada de anel pirrólico, né? Então, esse aqui é um anel pirrólico, e como elas têm 4 tetrapirrólicos, essas estruturas, elas são chamadas de porfirinas, porfina, né? Quando não tem um metal no seu interior, mas ela pode também ter um metal, um alumínio, um magnésio, um íon metálico aqui, aí elas são chamadas de metaloporfirinas. E como exemplo dessas estruturas, a gente tem as clorofilas, né, nas plantas, que são fotorreceptores, e os compostos do nosso sangue, como hemoglobina ou a mioglobina, né, de outros organismos, não do nosso organismo, mas das baleias, né, alguns organismos aquáticos, elas têm esse tipo aqui de M-composto. Né, então, aqui só para demonstrar que existe uma certa semelhança estrutural, né, veja, entre a estrutura da hemoglobina e da clorofila, né, então são formadas por essas estruturas tetrapirrólicas, né, a hemoglobina, ela tem um metal, que é um ferro no seu interior, e a clorofila tem aqui uma estrutura com o magnésio, né, então veja que elas têm aí uma estrutura bastante semelhante. Mas a presença desse íon metálico, inclusive, tem uma influência já nessa cor visível, né, que a gente detecta. Né, o ferro dá essa estrutura aí uma coloração mais avermelhada, e o magnésio daí essa coloração esverdeada. Isso muda um pouco como essa estrutura está interagindo com a luz, a presença desses íons metálicos. Então, só para demonstrar aqui, né, os heterociclos com estrutura tetrapirrólicas, né, são aí a clorofila A e a clorofila B, então existe uma certa diferença entre essas duas clorofilas, né, para ser mais sincero, esse grupamento aqui na clorofila A e esse grupamento aqui na clorofila B, mas elas têm uma estrutura bastante similar, né, contendo aí esses anéis tetrapirrólicos, né, um anel, uma estrutura com um íon metálico no seu interior. E elas funcionam, né, vocês saberão aí muito mais do que eu no futuro próximo, né, vocês já estão entendendo isso melhor do que eu. Elas funcionam aí com pigmentos, né, que são, na verdadeiras antenas para absorção de luz solar. Então, a clorofila A e a clorofila B, elas absorvem luz, principalmente, enfim, uma parte desse espectro de luz, né, veja que a clorofila A absorve mais próximo aí do 400 nanômetros, a clorofila B um pouquinho mais próximo do 500 nanômetros, e a gente tem aqui o espectro de absorção dos carotenoides também, que é um pouco mais adiante. Alguém quer fazer alguma pergunta, é isso? Bom, então a gente tem aqui como é que esses pigmentos estão funcionando aí como verdadeiras antenas para absorver esse comprimento de luz solar específico. Isso depois enfim, encaminhado, né? Existe aí uma transferência de elétrons, né, um sistema todo captador de elétrons, e né, participa ali do processo de fotossíntese das plantas. Observem que os carotenoides também estão presentes lá nessa estrutura de fotossistema, né, isso então participa ali de um centro de reação, enfim, com moléculas que vão ser aceptoras de elétrons. Então essa energia
né, absorvida aí na forma de fótons por essas antenas, que são as clorofilas, são utilizados no processo de fotossíntese das plantas. Pessoal, eu termino essa parte de pigmentos biológicos. Eu vou comentar um pouquinho sobre pH, né, sobre essa escala, né, que é uma escala que a gente utiliza, ela é muito importante para as funções biológicas, inclusive, então uma escala de detecção de íons de hidrogênio. Essa escala ela varia de 0 a 14, né, então o pH ele varia dentro dessa escala que a gente definiu. Tem uma região que a gente chama de ácido, né, tem uma região que a gente chama de mais neutro, né, em torno do pH 7, e é uma região que a gente chama de básico, com pH, né, acima de 7, né, de 8 para em diante, a gente tem uma escala aí, que a gente chama de pH básico. Então, essa escala, na verdade, ela pode se derivar aí de uma das propriedades da molécula de água. Então, a molécula de água é uma molécula que a gente chama de ionizável. Então, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, e ela pode se ionizar, né? Ela pode se quebrar, literalmente, né? Isso, né, libera ali íons de hidrogênio e íons de hidroxila, né? Então, a água, ela pode, inclusive, reagir, né? Então, a própria molécula de água, H2O, pode reagir com esses íons de hidrogênio e formar o que a gente chama de íon hidrônio. Então, uma molécula de água com um hidrogênio a mais é chamado de íon hidrônio, né? Então, esse H3O+, né, isso é presente numa solução aquosa, né? Então, na verdade, uma solução que tem água, ela tem aqui também ela tem um determinado pH, né, e existe aqui esses íons de hidrogênio, né? Então, essa solução pode ter mais íons de hidrogênio ou menos íons de hidrogênio, né? Enfim, o OH pode estar bastante presente nessa solução, pode estar reagindo com esse íon de hidrogênio e formando mais moléculas de água, né? Então, isso aqui é uma equação que vai tanto para a direita quanto para a esquerda. Enfim, então existe aí uma medida, né, de detecção desses íons de hidrogênio que, em teoria, podem estar livres, né, mas, na verdade, mais na presença desse íon hidrônio. Uma outra propriedade importante é que a água forma pontes de hidrogênio, ou melhor dizendo, ligações de hidrogênio, né? Então, a gente percebe aqui nessa figura que existe uma interação entre o oxigênio, que é mais eletronegativo, com o hidrogênio, que é mais eletropositivo. Isso forma uma ligação, que é chamada de ligação hidrogênio, que é extremamente importante nas funções fisiológicas, né, nas funções vitais, no funcionamento das nossas células. Essas ligações de hidrogênio são extremamente importantes. Então, como eu comentei, como eu mostrei lá naquela primeira figura, existe uma escala na qual a gente mede esses íons de hidrogênio. Ela varia de 0 a 14, né? Então é uma escala de pH. Ela é definida por uma fórmula matemática, uma fórmula logarítmica, né? Então, o pH é igual a log de 1 sobre a concentração de íons de hidrogênio, ou também conhecida como menos log de H+, dessa concentração de hidrogênios, né? Então, é definida por uma escala logarítmica. Então, na verdade, uma diferença que parece de uma unidade, na verdade, ela representa uma diferença de 10 vezes na concentração desses íons de hidrogênio. Então, quando a gente varia 1, né, nessa escala de pH, a gente está falando de uma diferença aí, um valor maior na concentração de íons de hidrogênio, né? Isso se dá aí numa diferença de 1, na verdade, equivalendo a 10 vezes a concentração desses íons de hidrogênio em uma concentração molar. Então, essa é a definição de pH. A gente só está medindo a presença desses íons de hidrogênio. Então, observe que quanto mais baixo for esse valor de pH, maior é a quantidade de hidrogênio nessa solução. Então, o pH de 1 significa que eu tenho uma determinada quantidade de íons de hidrogênio, né, 0,1 molar. Um pH de 2, a gente está diluindo essa solução. Um pH de 3 vai diminuindo a quantidade desses hidrogênios, até ficar numa quantidade muito pequena desses íons de hidrogênio livre.
é na escala de pH 14, né? Então, aqui está muito básico e aqui está muito ácido. Então, quanto menor o valor de pH, mais ácido. Quanto maior o valor de pH, mais básico. E aqui tem um exemplo, só para a gente definir, olha, o pH em torno de 7, né, que é um pH ótimo para funcionamento de várias enzimas do nosso organismo, ele tem ali uma quantidade de íons de hidrogênio chamada de 10 a menos 7 molar. Então, 10 a menos 7 molar de íons de hidrogênio, isso equivale a um pH 7, que é um pH de funcionamento de muitas das nossas enzimas, né? Obviamente, isso varia bastante. Então, aqui tem um exemplo dessa escala, como eu disse, de 0 a 14, né? Então, de 0 aqui a gente tem, por exemplo, 1 molar de HCl, né? uma solução extremamente ácida, né? 1 molar desse ácido clorídrico, ele tem um pH 0, e 1 molar de hidróxido de sódio tem ali um pH de 14, então aqui está extremamente básico, extremamente ácido. E aqui alguns exemplos, né, de condições, inclusive das nossas próprias condições, né? O nosso suco gástrico, o nosso estômago, ele tem ali um pH ácido, né? Então um pH em torno de 1,5, né, 1,5 a 2, é o pH do nosso suco gástrico. O suco de limão tem um pH em torno de 2, refrigerante, enfim, diferentes tipos de refrigerante, o vinagre, vinho tinto, cerveja, né? Então, veja que isso tudo cai aí nessa escala de pH mais ácido. Café, o café também. Então, o consumo em excesso dessas bebidas acabam aí deixando o nosso pH estomacal por bastante tempo ácido, né? Isso pode ter consequências sérias para a saúde do nosso estômago. Então, alimentação muito baseada em condições ácidas levam a essas questões estomacais. O leite, por exemplo, leite, saliva, eles têm um pH mais próximo do neutro, né, mais próximo do pH 7, o sangue, né, o sangue que corre nas nossas veias, as lágrimas, água do mar, clara do ovo, né, então tem esses pHs mais em torno da faixa neutra. E aqui alguns exemplos de condições alcalinas, a gente tem limpadores à base de alvejante, limpadores à base de amônia, né? Então é comum a gente limpar várias coisas utilizando soluções que são básicas, né? Essas soluções vão lá e degradam tudo, né? Bastante degradante, inclusive, essas soluções de pH muito básico. Aqui uma solução de bicarbonato de sódio, a gente conhece o bicarbonato de sódio, aí a gente compra na farmácia, inclusive, quando a gente está com, né, naquele primeiro momento de acidez estomacal, de dor estomacal, a gente vem, né, e tenta utilizar uma solução de bicarbonato de sódio para tentar, né, contrabalancear essa acidez estomacal, né, daquele momento de bastante dor estomacal. E aqui, só para a gente finalizar, então, a gente já comentou, o pH é muito importante para a atividade das enzimas, né, para as estruturas proteicas. Eu trouxe aqui um exemplo de algumas enzimas, né, elas são dependentes dessa quantidade de íons de hidrogênio que está nessa solução, né, então elas impactam as funções ácidas ou básicas do sítio ativo dessas enzimas. Então, a gente observa aqui que a pepsina, ela funciona bem num pH ácido, mas fosfatase alcalina e a tripsina não funcionam tão bem nesse pH tão ácido, né? Funcionam melhor ali em torno desse pH neutro, ou mesmo já quase que né, a fosfatase alcalina funcionando bem aqui no pH já alcalino. Né? Isso se deve, então, a propriedades lá daquele sítio ativo. Então, a gente comentou que existe um intervalo de pH no qual esses íons de hidrogênio, então, eles podem ser utilizados para tamponar, né, para reagir com essa molécula de água, dependendo da quantidade de íons de hidrogênio que está nessa solução. Né? Então, de fato, essas proteínas ou essas enzimas, elas podem perder esses íons de hidrogênio para contrabalancear aí a presença de íons de hidrogênio dessa solução, ou íons de hidroxila, né? Então, se aqui tem muito íons de hidrogênio, isso pode influenciar ali naqueles aminoácidos
que são importantes no sítio ativo da enzima, né? Ou o contrário, tem pouco quantidade de íons de hidrogênio, ela vai perder essas moléculas de hidrogênio para, né, enfim, estabelecer uma relação de equilíbrio aí entre esses constituintes e a presença de íons dessa solução. E a gente deu aqui um exemplo que foi a papaína, né? Então, a papaína funciona muito bem entre um pH de 3,4 e 8,3, né? Mas, enfim, abaixo desse pH aí, ela, né, começa a ter questões relacionadas aos íons de hidrogênio. Quando esse pH está acima de 8,3, né, ela começa a perder íons de hidrogênio para essa solução, ela libera esses íons de hidrogênio que são muito importantes para a sua função catalítica. Pessoal, era isso. Comentamos aqui de uma forma geral sobre pigmentos biológicos, sobre o que é o pH, que é uma escala muito importante dentro dos eventos biológicos. E da aula de hoje era isso. Fico aqui à disposição de vocês, se tem alguma questão em específico. Enfim, não era isso que eu queria fazer, mas já fiz.